Em 1996, uma cidade tranquila do interior de Minas Gerais se tornou palco de um dos maiores mistérios da história do Brasil. 3 meninas viram uma criatura com olhos vermelhos. O exército apareceu, houve silêncio oficial e até mortos inexplicáveis. Esse é o caso do ET de Varginha, e o que você vai ouvir agora talvez mude tudo o que você acredita sobre vida fora da Terra. Bem, eu sou o Gonz e no vídeo de hoje você vai conhecer o mistério do ET de Varginha, o caso alienígena mais famoso do Brasil. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Janeiro de 1996, Varginha, sul de Minas Gerais. Um sábado comum em uma cidade calma se transformou em um dos dias mais estranhos da história brasileira. 3 meninas afirmaram ter visto uma criatura nunca antes vista. A notícia se espalhou rapidamente, chamando a atenção da imprensa, ufólogos e até mesmo do exército. Mas o que realmente aconteceu naquela semana continua sendo um mistério até hoje. Liliane Valquíria Silva, junto com a amiga Kátia Xavier, estavam voltando para casa por um terreno baldio no bairro Jardim Anderê. As 3 viram algo que parecia ser alguém agachado e encostado em um muro. Segundo elas, o ser, que parecia muito com uma criatura, tinha pele marrom, veias saltadas, um forte cheiro de amônia e olhos vermelhos que pareciam brilhar. Assustadas, correram para casa gritando. Mas o que parecia apenas uma história local se transformaria em algo muito maior. O caso do avistamento das 3 meninas começou a se espalhar. Horas depois do avistamento, diversos moradores da cidade relataram movimentações em comum. Caminhões militares circularam pelas ruas da cidade. Viaturas de polícia e até veículos sem identificação passaram a noite toda perto da mesma área onde a criatura tinha sido vista. Testemunhas afirmam que o exército capturou uma criatura viva em uma operação sigilosa e que outra criatura teria sido levada ao hospital. No hospital, enfermeiros e médicos afirmaram ter visto algo não humano sendo colocado e examinado em uma sala isolada. As autoridades negaram qualquer envolvimento. O exército diz que tudo não passou de um mal entendido e o que as 3 meninas tinham visto era apenas um morador com deficiência mental, sujo de barro. Mas a versão oficial relatada pelas autoridades não convenceu. O silêncio das testemunhas, o sumiço de documentos e a rápida intervenção militar só aumentaram as suspeitas. Para deixar tudo ainda mais misterioso, existem relatos que várias pessoas que teriam tido contato direto com a criatura apresentaram problemas de saúde pouco tempo depois. O caso mais conhecido é o do soldado Marco Eli Tirezê, do Corpo de Bombeiros de Varginha. Segundo testemunhas, ele participou da captura de uma das criaturas. Cerca de 2 semanas depois, ele começou a sentir fortes dores no corpo, febre alta e infecção generalizada. Marco morreu no hospital aos 23 anos. O laudo médico apontou causas naturais, mas a família acredita que a morte teve ligação direta com o contato com a criatura. Há também relatos de outros militares e profissionais da saúde que apresentaram sintomas semelhantes após se aproximarem da entidade. Esses sintomas eram vômitos, fraqueza, infecções respiratórias e até mesmo desorientação mental. Alguns ufólogos sugerem que a criatura exalava uma substância tóxica, talvez como um mecanismo de defesa, que poderia ter contaminado quem se aproximasse. Outras pessoas vão além.
Elas afirmam que a exposição a um organismo de origem extraterrestre poderia causar reações imprevisíveis ao corpo humano, desde doenças até danos genéticos. O caso ganhou repercussão internacional. Ufólogos renomados como Ademar Givyard e Stanton Friedman investigaram e identificaram mais de 80 testemunhas. Algumas das testemunhas relataram que foram intimidadas ou silenciadas. Famílias envolvidas disseram que foram instruídas a não comentar o caso publicamente. A pressão aumentou quando jornais estrangeiros começaram a chamar o caso de o Roosevelt brasileiro. Com tantas testemunhas, movimentações militares, mortes estranhas e silêncio oficial, o caso do ET de Varginha naturalmente gerou diversas teorias. A primeira teoria diz que uma nave alienígena teria caído ou sofrido pane nos arredores de Varginha. A criatura avistada seria um dos tripulantes sobreviventes, capturado pelo exército brasileiro. Ufólogos apontam que o governo brasileiro, com o apoio dos Estados Unidos, teriam recolhido os destroços e levado a criatura, viva ou morta, para análise secreta. Talvez até mesmo transportando a criatura para bases americanas, como a Área 51. Essa é a teoria mais popular. Essa teoria diz que algumas pessoas acreditam que a criatura não era alienígena, mas sim resultado de algum experimento militar secreto, com engenharia genética ou armamento biológico. A presença do exército, a movimentação silenciosa e as mortes misteriosas reforçariam essa hipótese. Essa seria uma tentativa de encobrir um experimento que saiu do controle. Essa terceira teoria diz que céticos argumentam que tudo não passou de histeria coletiva. A cidade estava tensa e os relatos se multiplicaram por boatos e pela cobertura intensa da mídia. Nessa teoria, o ser visto pelas meninas seria um morador com deficiência física e mental, como declarou o exército. E os eventos subsequentes foram distorcidos pela emoção e pelo medo. A quarta teoria conhecida sobre o caso diz que, independentemente da origem da criatura, muitos acreditam que o governo escondeu algo importante. O número de testemunhas e a movimentação militar sugerem que, no mínimo, havia algo que as autoridades não queriam que o público soubesse. O silêncio de militares, o sumiço de documentos e até a morte de pessoas envolvidas no caso alimentam essa teoria até hoje. Bem, podemos dizer que o caso de Varginha permanece um dos maiores enigmas ufológicos do mundo. Avistamentos, movimentações militares, mortes misteriosas, documentos desaparecidos e dezenas de testemunhas que nunca mudaram suas versões. Será que foi mesmo um contato alienígena ou um experimento secreto? Essas perguntas acredito que não serão respondidas, e tudo o que sabemos é que quase 30 anos depois, a verdade oficial continua sendo um mistério. Bem, agora quero saber de você. Você acredita que o ET de Varginha realmente existiu? Ou você acredita que tudo não passou de um grande mal entendido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que gosta bastante sobre esses assuntos de alienígenas, né, de OVNIs, e você tem certeza que essa pessoa pode gostar desse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai ficar bem curiosa.
Se você não for inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esse vídeo aqui que a gente fala sobre o misterioso desaparecimento de Marco Aurélio, o escoteiro que simplesmente desapareceu da face da Terra. Nesse vídeo aqui a gente fala sobre os maiores mistérios brasileiros. O ET de Varginha tá nele, porém existem mais 4 mistérios muito bons e eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui para assistir. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!